Olá e vamos a uma história de amor e decisões. Até que ponto decisões do passado influenciam no futuro distante? Veja aí o vídeo e se emocionem. Agora curta, comente, compartilhe e se possível ajuda lá no Pix. Vamos lá! Na década de 1920, um jovem médico recém-formado foi chamado às pressas para atender a um vilarejo pobre e devastado por um incêndio. Ele se deparou com uma cena que ficaria gravada para sempre em sua memória. O panorama era de pura destruição, poucas casas ainda de pé, cinzas por toda parte, e o que restava da aldeia parecia envolto em um silêncio aterrador, quebrado apenas pelos estalos das madeiras queimadas. Enquanto caminhava entre os escombros, o jovem médico sentiu seu coração ficar pesado. A desolação era imensa. Poucos sobreviventes restaram, e a maioria estava gravemente ferida. Seus superiores foram claros: ele deveria praticar a eutanásia naqueles que não tinham chances de sobreviver, pondo fim ao sofrimento das almas presentes. A vida para eles já estava destinada a terminar, mas em meio a esse caos, algo chamou sua atenção. Entre os escombros, deitado no chão frio, estava o corpo de uma mulher já sem vida. O olhar do médico, no entanto, foi atraído pelo que ela segurava em seus braços, uma criança pequena, frágil, com uma perna visivelmente defeituosa. A criança ainda respirava, mas com extrema dificuldade. Sua vida, assim como a do vilarejo, parecia pender por um fio. O médico olhou para a criança e por um momento o tempo pareceu parar. As ordens que ele havia recebido ressoaram em sua mente, mas ao olhar nos olhos daquela criança indefesa, algo dentro dele se rebelou. A ideia de tirar a vida daquele pequeno ser o paralisava. Ele vacilou, e naquele instante tomou uma decisão que mudaria tudo. Com mãos trêmulas e o coração batendo aceleradamente, decidiu não seguir as ordens. Em vez disso, pegou a criança nos braços e a levou para um orfanato na cidade, onde poderia ter uma chance de sobreviver. A criança foi adotada, e o médico seguiu com sua vida. Os anos se passaram e o jovem médico, marcado por aquela experiência, construiu sua própria família. Casou-se com uma mulher doce e juntos tiveram uma filha. A menina era saudável, cheia de vida, e trouxe ao médico uma felicidade que ele jamais havia experimentado. No entanto, a vida está cheia de altos e baixos, e o tempo que trouxe tanta alegria também trouxe tristeza. Sua esposa adoeceu com o passar dos anos, e apesar de todos os esforços do médico, ela não resistiu. A morte de sua esposa foi um golpe profundo, mas ele tinha uma razão para continuar. Sua filha, que era seu maior tesouro. O tempo passou e sua filha cresceu, formando uma bela família. Casou-se e teve uma menina, a neta do médico, que se tornou a luz de sua vida. O amor que sentia por aquela menina era indescritível. Ela preenchia seus dias de cor, ocupando o vazio deixado pela perda de sua esposa. Ele a mimava como ninguém, satisfazia todos os seus desejos, e ela, por sua vez, enchia a casa de alegria. Nas férias, sempre era a mesma tradição. Sua filha e seu genro deixavam a menina com o avô para passar alguns dias na casa onde cresceu rodeada de amor. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha planos cruéis. Em uma dessas viagens, ao voltar para casa, a filha e o genro sofreram um acidente de carro. O impacto foi fatal. O médico, já idoso, recebeu a notícia como um golpe devastador. Sentiu que o chão se abria sob seus pés. O vazio de perder sua filha, sua única filha, era insuportável. A dor que ele achava conhecer se transformou em algo incomparável. Apesar de tudo, havia algo que o mantinha de pé: sua neta. A menina, de apenas 6 anos, era agora sua nova razão para viver. Ele sabia que não podia se deixar vencer. Prometeu a si mesmo que faria tudo possível para que ela crescesse rodeada de amor e felicidade, mesmo na ausência dos pais. O luto era profundo, mas o amor pela menina era ainda maior. E assim seguiu em frente, dedicando-se a cuidar dela, enchendo-a de carinho e proteção. Os anos passaram novamente. A neta, aos 15 anos, já era uma jovem promissora, cheia de sonhos. Mas então, uma nova tragédia atingiu a família.
A jovem foi diagnosticada com uma doença rara e incurável. O velho médico sentiu que seu mundo desmoronava mais uma vez. Ele, que já havia perdido tanto, não suportaria perder também sua neta. Desesperado, começou uma nova jornada. Viajou pelo mundo todo, consultando os melhores médicos, buscando tratamentos, qualquer promessa de cura que pudesse dar esperança à sua querida neta. Cada porta que se fechava era outro golpe em seu coração já cansado. Mas ele não desistiu. Um dia, em Londres, encontrou uma luz no fim do túnel. Um médico conhecido por sua dedicação em ajudar os mais pobres e marginalizados, estava desenvolvendo um tratamento experimental para a doença que afligia sua neta. Ele trabalhava em um abrigo simples para pessoas sem teto, onde prestava cuidados aos mais necessitados. Sem pensar duas vezes, o velho médico levou sua neta até lá, em busca de uma última esperança. Ao chegar, foi recebido com humildade. O abrigo era modesto, mas cheio de vida. Pessoas doentes, debilitadas, mas com olhares que expressavam gratidão e esperança. De repente viu alguém se aproximar. Um médico mancando levemente, mas com um sorriso acolhedor e uma amabilidade cativante. Esse era o homem responsável por aquele lugar. Ele ouviu atentamente a história do velho médico e concordou em iniciar o tratamento com a jovem. Com o passar dos dias, milagrosamente, o tratamento começou a surtir efeito. A menina, que antes parecia perder a batalha, começou a melhorar visivelmente. O velho médico, com o coração cheio de alegria e gratidão, não podia acreditar no que via. Sua neta, sua razão de viver, estava sendo salva. Um dia, movido pela curiosidade e gratidão, perguntou ao jovem médico por que, com todo aquele talento, não estava em um grande hospital, ganhando reconhecimento e melhores recursos. O jovem, com um sorriso sereno, respondeu: escolhi ficar aqui porque essas pessoas não têm ninguém. Sei o que é isso. Eu também fui assim. Minha mãe morreu antes que eu pudesse conhecê-la. Disseram-me que quando eu era apenas um bebê, o médico foi chamado para acabar com minha vida. Mas ele mudou de ideia e me deu a oportunidade de ser adotado. O velho médico sentiu que seu coração parava. Reconheceu aquela história. Era o menino que ele havia salvado tantos anos atrás. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Com a voz entrecortada, olhou para o jovem médico e disse: era você. Você era o menino que salvei. E agora, tantos anos depois, você salvou a vida da minha neta. O abraço que veio a seguir estava carregado de emoção, redenção e gratidão. O ciclo da vida havia se fechado de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. O velho médico, que um dia tomou a difícil decisão de salvar uma vida, agora via como essa mesma vida lhe devolvia o presente mais precioso que poderia receber: a salvação de sua neta. E assim, esta história de decisões, sacrifícios e encontros inesperados nos ensina que o bem que fazemos no mundo, por menor que pareça, pode voltar para nós de maneiras que jamais imaginamos. No final, são nossos atos de bondade que nos definem e criam os laços que nos unem àqueles que amamos. E se ficou até aqui, curta, comente, compartilhe e, claro, se inscrevam e lembre-se, o Pix é e-mail: marcelomareceu@hotmail.com. Obrigado e até a próxima!